Fala galera, mais um Pegadaria começando. Antes de mais nada, dá logo o seu joinha, se inscreva no canal porque pra gente é muito importante. Sempre. Certo, Importante. my friend? É nóis. Gostou do inglês? Muito bem. Você é louco, aqui é quase um poliglota. Você tá jogando Duolingo que eu tô ligado. Marquinhos, antes de mais nada, agradecer lá aos nossos parceiros, patrocinadores, a SP Assessoria, Sim. Bop Advogados, né, que tá aí dando aquela força pra gente, Real Stamp. Real Stamp. Cara, eu queria fazer até um paralelo, que a gente não falou da Real Stamp no último programa. A gente só sabe, a galera só sabe que a canequinha é... A Real Stamp, eles basicamente o negócio principal, o business deles é estampar camiseta, fazer uniforme e tal. Como o próprio nome diz, né? Então, quando vocês quiserem alguma coisa bacana de uniforme, de camiseta de equipe, É camiseta, entre em contato, moletom, bermuda... entre em contato que você vai ser muito... Squeeze, tudo... Fala que você pegou aqui no Pegadaria que vai desconto de 80%. É, pegou no Pegadaria. Vai matar nós, né? Aí quem falou foi o Fabinho, não foi? E ó, próximo programa, patrocinador importante, hein? Oh, aí sim. Novo. Aí sim. Ó, e grana no bolso, hein? Novidade, hein? Grana pesada. Mas, Marquinho, Vamos ao que interessa. ao que interessa, porque tava na hora, graças a Hoje Deus. à noite está florida. Queria florear esse programa, não tava- aguentava mais aquele monte de macho, cara feio. Até o odor aqui tá mais agradável. O último né? programa Tá um veio o cheiro. Birinja. Puta cara feio. Tá merda, né? Ele se acha bonito, mas ele é muito feio. É, aquele bigodinho Aquele de... bigode de... Francês, né? De... Como E, ó, que é o pintor lá? Vai Coloca a aparecer... imagem. Ele não tem noção do perigo. Aquele bigodinho de Salvador Dali, né? Mas aí a gente resolveu trazer uma moça bonita, inteligente, cheia de história, Brava? brava, Quero mas que ver isso aí não, mano, no fundo era um amorzinho. Olha, eu tava assim... Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabinho. Muito obrigada pela oportunidade, Marquinhos. Beijo. Não é Obrigado sempre que a pela gente presença. Obrigada recebe a uma vocês. moça tão simpática Então, a assim. isso, um brinde Um brinde, a nós, A nós. a Índia. a Índia. Cara, Ana Maria Índia. Cara, essa moça aqui tem história pra caramba, não tem não? Tem. Tem, É né? uma baianinha porreta. Baiana? Sou baiana, sou do interior da Bahia. Que cidade? De Barreiras. Perto de onde? De lugar nenhum, calma. É, eu perguntava a referência, né, mas... Não tem nada perto? Fica a 900 quilômetros de Salvador. Ah, pertinho. Não. É, do lado. ali Vocês É aqui do lado, fica então. Do lado de 600. São Paulo. Do lado de Eu São jurava Paulo. que daqui de São Paulo e na Bahia dava 1.000, ela tá 900, Não. mas não dá 1.000, deve dar 2.000 então. Não, Barreiras fica no meio, ela é a última cidade do oeste da Bahia. Ah, lá ela, pra cima. É, ela fica centralizada, assim, ela fica a 900 quilômetros de Goiânia e 900 de Salvador. Tem Brasília ali que está 600, mas ela é uma cidade muito grande, onde a agricultura é muito forte. Então é uma das Chove lá? Chove. Eu achei que para 900 para dentro não A nuvem chovia. não chega. É forte A nuvem agricultura. fica com preguiça. Eu falei, ué, Perto de onde? Eu digo de lugar nenhum. não é se tra- sertão lá então. Não, ela é... Cidade agrícola. Né? É agricultura. Lá tem muita soja, ela é um dos polos da soja no Brasil. Aí, ó, pegadaria também é cultura. Cultura, cidade de Barreiras, polo. Aprendemos um pouco de geometria Polo. agora. Isso. A Ana é, digamos que ela é se não a primeira, uma das primeiras lutadoras. das pioneiras, né? Uma das pioneiras, né? Lutadoras de MMA. No Brasil, Né? é. MMA feminino. Você é mulher, né? Sou mulher. Mulher? Aí eu me identifico como mulher. Não tem como. Não. E uma coisa, já vamos polemizar então? Lógico. Eu vi um post da Índia esses dias falando que foi proibido os trans trans participarem. competir. A gente já comentou Já, isso no em programa alguns do Lourenço. programas. No programa do Lourenço. A gente já Quem quiser, eu clica aí. ainda falei desde o começo que eu acho contra, o cara nasceu homem é homem. Tem a diferença fisiológica, não importa. Não importa. E até então tinha, né, uma discussão de, mas tem que ver quantidade de gente. Pra mim não importa, é homem. E você, pelo seu post, você também é a favor de ser contra isso, Então, né? por exemplo, eu sou uma mulher que eu venho de uma época de um esporte que o esporte nem existia, o feminino direito. Então, nessa época, era uma época onde eu entrava em chave masculina do jiu-jitsu, mas porque eu não tinha mulheres para eu lutar. E eu queria Competir, lutar, né? e eu queria competir. Por exemplo, eu queria ser campeã. Patrícia Lage fez isso também. É a Paty. Eu queria ser campeã brasileira e eu estava lutando baiana em Salvador. Então não tinha categoria feminina para eu lutar, então eu brigava na confederação para eu poder competir no masculino. Eu explicava pro sensei, eu falava, eu preciso de ritmo de competição. Eu não quero ganhar dos caras, mas eu preciso sentir a adrenalina do campeonato, porque o que eu quero não vai parar aqui. Isso é uma questão.
que não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então, tipo assim, eu sou uma mulher que eu nunca tive acesso à mulher para eu treinar. Então, eu venho da Brazilian Top Team, onde naquela época do Pride, que era Minotouro, Arona, Paulão, Jucão, Miltinho. Equipe, né? E eu, a indiazinha lá no maior. meio. Então, assim, e eu nunca quis café com leite, eu nunca me coloquei numa situação diferente, e eu fazia de tudo para dar treino para os caras. Eu sou uma mulher que eu sempre treinei muito homem também, e chegava num momento que eu falava para os meninos, eu falava, daqui para frente eu não posso mais te puxar. Por melhor que eu seja, você precisa de sua potencialidade máxima. E eu não vou conseguir tirar isso de você. Desculpa. Partindo desse princípio, eu pratiquei 5 esportes de modalidade de luta, né? Eu lutei wrestling, muay thai, jiu-jitsu, MMA, boxe. E todas essas modalidades chegam num momento que a explosão do homem é maior. A potencialidade física dele é maior. Enquanto eu sou mais técnica, a minha técnica vai prevalecer sobre a sua força. Mas a partir do momento que eu te dou a técnica, isso já muda tudo. Quando a técnica se equivale, a força A força vai pegar, ter não, valia. Mas, ô Ninha, é o seguinte. Vamos voltar do começo, então. Sim, o trans. Lá atrás, O homem é homem, né? lá atrás você começou a treinar. Você é mulher, bonita, super feminina. E por vezes há um preconceito de achar, porque a mulher resolveu treinar um esporte uma arte marcial, né? Não necessariamente, não importa qual, Sim, né? não interessa. Qualquer arte. Ela é confundida às vezes, não sei não, Você é sapatão. sapatão, tal. Pode falar E não- sapatão ou é processão? Não, Pode, né? não pode. Não, lógico que pode, cola velcro, essas coisas tudo aí. Vai, que eu sou... E que não tem problema nenhum, a escolha de cada um. Não, Como é tá tranquilo. cheia na MMA de viado, né? Sim. Brincadeiras à parte. tudo. Mas brincadeiras à parte, Sim. a escolha sexual não Não importa. interessa. Não tem a ver. Tem o homem, quem nasceu homem e quem nasceu mulher. Sim. Como a pessoa se sente, aí é outra coisa. É outra coisa. Mas no registro lá é o que vale. Acho Se que você chegar no hospital, vão te tratar como mulher ou vão te tratar como homem, se você Mas precisa. você já passou algum tipo de forma rápida, assim, Não. uma situação que você falou, pô, talvez não uma situação específica, mas você percebeu que você era tratada como Não. Não, diferente, vai? não. Mulher no meio, Preconceito. mulher no meio de homem, que estranho. Eu sou uma mulher que, às vezes, eu falo para as meninas, quando querem me perguntar sobre preconceito, sobre não sei o que, eu falo, nem troca ideia comigo. Porque é o seguinte, eu nunca passei por esse tipo de situação. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu lembro do meu primeiro campeonato. Eu fui para um campeonato, era em Passos, eu morava no interior de São Paulo, em Marília, e a gente ia para um campeonato em Passos de Minas. Lugar quente da porra. Mas ela é baiana, então. Pra mim tá massa. Aí a gente foi para um campeonato em Passos de Minas. E foram 50 caras, assim, saiu a várias equipes de vários lugares e eu de mulher. Quando a gente chegou em Passos, o meu professor falou assim, olha, Ana, eu consegui uma casa para você ficar. E eu falei, quem vai ficar na casa? E ele falou, não, ninguém, só você é a única mulher no treinamento. Eu falei, não, eu vim com a equipe, eu vou ficar com a equipe, todo mundo vai dormir no chão. Ana, mas pô, os caras peidam, falam merda de noite. Eu falei, tá tranquilo, sei peidar e falar merda também, tá de boa. Peida, todo mundo peida. Não, tá tudo certo. Então, assim, uma das coisas que eu me coloquei dentro do mundo da luta foi o seguinte, não me comportar de uma forma diferente, não exigir regalia de nada para não ser tratada de forma diferente. Eu acho que as minhas querem muito benefício, entendeu? Mas na hora de fazer o que Caralho, tem que ser desculpa, eu vou feito, ter que interromper, porque, nem precisa terminar. Já acabou, velho. Vambora? O que mais... por mim já... Olha, o que mais Fechou, boy. tem uma coisa que me irrita. É o discurso feminista. Porque é o seguinte, eu sou filho de mulher... Eu acho que é isso, é ser feminista. eu acho que eu briguei com Filho isso, de né? mulher, neto de mulher, tenho irmãs mulheres, filha mulher, esposa mulher. Você acha que eu não vou defender mulher? Eu vou defender. Mas eu não acho que minha filha, ela precisa de um benefício para se igualar com o homem, não. Ela é igual. Tem uma menina e um moleque. Para mim, eles são iguais. Mas eu acho que isso vai além, né? Mas vai além, mas agora a Índia... Eu sou mulher Tá dando um falando, exemplo. Eu tô dando um exemplo. É uma mulher falando. É diferente. É uma de mulher você que ela falar. não se vitimiza. Eu quero ficar num lugar. A menina esse dia eu fiz um comentário no Instagram de alguém, não sei, e a menina falou assim, você deveria estudar mais sobre feminismo. Eu falei, não, minha filha, eu sou o feminismo. Eu entrei dentro de um esporte masculino, quebrei paradigmas, acordava todos os dias. Você faz história dessa mudança. Sobre isso, não é? É outra coisa. Não, você fez. Você fez diferença eu fiz pelas diferente. mulheres. Então, assim, eu dou exemplos idiotas, assim, de tipo...
vai fazer abdômen, vai fazer uma flexão. Aí o cara falava, você aí atrás pode fazer com o joelho no chão. Eu falava, ele pode? Na hora. Não, eu falava, por que eu posso? Então ninguém pode. Senão a regra é clara. Se não é pra mim, se pode pra mim, pode pra todo mundo. Se não pode pra mim, não pode pra ninguém. Então eu não me coloco num lugar de vitimismo, entendeu? Nesse mesmo seminário aconteceu uma coisa bem chata, que a gente estava falando, se eu já passei alguma coisa no tatame. Tinha uns caras que eu não conhecia, que não fazia parte do meu time, que não convivia comigo. Hoje eu tenho 45 anos, na época eu era novinha, então muito 45, bonitinha. Fala a verdade. Não, o quê? Não é 45. Não. E aí, no máximo 28, no máximo. Quero ficar aqui pra sempre. Mas aí o que aconteceu? Eu lembro, meu professor estava dando um seminário, assim, dando uma aula, e tinha 3 caras encostados no cano, dando risadinha, e olhando pra mim e tal. E tinha um desses caras que ele de vez em quando... Era jiu-jitsu? É, jiu-jitsu. De vez em quando era meu primeiro campeonato, eu tinha 3 meses de jiu-jitsu. Então era um mundo bem... que eu tava entrando, né? E esses 3 caras estavam conversando ali. Acho que era o padeiro, o Digão e tinha o idiota no meio. Que ano que foi, mais ou menos? Acho que... Ai, meu Deus. Antes de 2000. Assim, é que eu sou... Eu não pergunta data pra mim, não. Década de 90. Minha vida é uma Não, desgraça, era mais ou menos, só pra ter uma ideia. Eu com data, eu sou muito ruim, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Mas é lá atrás, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu tenho 25 anos de jiu-jitsu. E aí, como é que se diz? Aí eles estavam dando risada. E aí, acho que foi o padeiro, foi o Digão, pegou e me chamou, qual é, Índia? Chega aí, chega aí, chega aí. Não era Índia, era Aninha, baianinha na época ainda. E aí eu fui, aí os caras falaram, fala aí pra ela o que você tava falando. E aí eu falei, agora fala. Eu tenho essa questão, entendeu? Eu não tenho medo do homem, eu não tenho esse... E não tem por que ter. Eu falei, agora fala. Aí o cara foi, com perdão da palavra aqui do corte, mas aí ele falou, não, porque eu ia bater essa noite pra você. Aí eu falei, não, o cara falou isso pra mim. Eu falei, seu idiota, você tem mãe? Você tem irmã? Você tá se achando macho em falar isso pra mim? Você tá bem louco. Eu falei, você sabe qual é a dificuldade pra mim estar no meio do tatame, cheio de homem, de vir aqui? Você tá achando que você tá se achando no máximo em relação a quê? Falei, você... Aí eu comecei a escolher... Você é um bosta. Você é um bosta. Na hora ele começou a se... Tipo assim, ele ficou tão constrangido com a situação. E a única coisa é que eu acho que eu não tenho que me constranger porque tem um babaca na minha frente. Não, o errado você tá é o cara, entendendo? idiota. Então, assim... É tão idiota, porque se fosse... E de falar isso pros amigos. Pros amigos. Em vez de pegar e falar, não, vou pegar ela hoje. Né? Assim, numa situação menos ruim. Não, nem... Agora é tão idiota. O homem não pega uma mulher, o homem conquista. Então, assim, tipo, não tem uma situação de vitimismo. Tem um idiota, tem um babaca que tem que ser cortado na hora. Então, graças a Deus, eu passei por essa situação no tatame, não tive outras, que foi uma coisa que eu reagi na hora, entendeu? Existe idiota em qualquer campo de trabalho, em qualquer lugar da vida. E eu perguntei se era de jiu-jitsu por isso, porque você estava de kimono. Se fosse um treino, sei lá, de MMA, tivesse de like, alguma coisa, né? Mostrasse o corpo. Mas idiota não é isso. Eu convivo com homem a vida inteira, tá ligado? Meu pai me criou sem me falar o que eu... Tem irmãos, eu irmãs? Tenho 2 irmãs. Tudo mulher? É tudo mulher, mas elas são um pouco diferentes de mim, são mais delicadas, assim. Meu pai me pegou pra Não, mas, olha, agora eu vou te falar. Você é delicada. Não é delicada? Não é. Nossa, Eu sou sutil, eu não sou sutil. Não, você é delicada de verdade. Claro, é casca grossa, mas até então é... E eu acho que é uma questão que a gente estava falando, é uma questão de você não se vitimizar e você se colocar ali no lugar. Eu morei dentro da Tinogueira com 30 homens, eu estava te falando. Entendeu? Às vezes uma pessoa que via de fora não entendia, não. Falava, pô, essa mina aí no meio dos caras. Quem mandava lá dentro era eu. Rodrigo e o Rogério falava, a hora que a Aninha mandar entrar, entra. Na hora que mandar sair, sai. Quem fecha a academia é ela. Quem vai... Então, e todo mundo tinha um respeito absurdo por mim. E se alguém tentasse não ter, eu fazia ele ter. Não precisava de alguém Não, eu não precisava de ninguém para me defender, assim, tipo, eu me colocar no meu... E isso em nenhum momento me diminui como mulher. Então, você nunca precisou de lacrar, sim, né? Claro. Se vitimizar. Me vitimizar. Porém, você... Eu me impunha de outra forma. Impunha como mulher. Como mulher. Que você não é mais nem menos. Exatamente. Não é nem menos. Pra mim é o seguinte, eu lembro uma luta de MMA que eu fiz. Gente, desculpa que eu falo muita putaria, tá? Eu fiz uma luta de MMA. Pode falar palavrão nessa porra não, caralho. Tá por bom, favor. Obrigada. É que eu prefiro falar mais claro, assim, do que ficar... Não, e falar sem pensar, assim que é legal. A nossa ideia é essa. Então, assim, eu lembro um evento de MMA que eu fiz lá em Salvador.
E aí eu terminei de lutar, assim, não tinha mulher naquela época no cenário, né? E aí a pergunta do repórter para mim foi o seguinte: nossa, uma mulher tão bonita como você, pô, você não acha que isso é um esporte masculino? Aí a minha resposta foi que eu saiba, o esporte não tem sexo e que o homem não usa o pênis pra nada nessa porra. Chupa, seu trouxa! Quando perguntam pra mim, você dá aula só de mulher? Eu falo não. Por quê? Porque eu não dou aula de menstruação, não tô ensinando FAOB. Eu tô dando aula de jiu-jitsu, jiu-jitsu é jiu-jitsu. E eu preciso fazer as meninas pararem de ter medo de homem, preciso fazer os caras respeitarem a mulher no tatame. E se alguém for agredir uma mulher, eu te garanto que não vai ser uma mulher, vai ser um homem. E ela precisa saber lidar com o ímpeto e com a força masculina. Esse é o meu conceito. Então, eu vou ter que te fazer uma pergunta, então. Um monte de mulher que assiste a gente e tal. Não só mulher, às vezes o namorado, né? A gente até estava conversando disso antes. Tem os ciúmes porque a mulher tá no tatame treinando. E o jiu-jitsu tem muito contato. Se agarrando o corpo. Né? Literalmente, né? Eu ia colocar entre aspas. Desculpa, literalmente. aí eu como homem, eu sei que tem cara que confunde. A maioria eu acho que não, a maioria não. Bem né? pouquinho, né? Mas bom, não tem tanta história perguntando pra mim, né? Então, mas tem alguma dica que você fala assim para mulheres? Tem. Talvez procurar a equipe mais séria, não sei. A primeira coisa é você saber onde você está treinando, você procurar uma equipe com pessoas sérias que realmente amam o esporte, estejam lá para treinar jiu-jitsu. A segunda coisa é que as pessoas não fazem com você o que você não permite, entendeu? Então eu acho que a postura da mulher no tatame muda muito o que vai acontecer. Por exemplo, para as minhas alunas, eu falo, fecha a cara e treina. Não tem kikikikakk, é um esporte de contato. Então, assim, o homem, ele se fragiliza com a fragilidade feminina. Então, se a menina tá ali dentro da água assim, ai, não sei o quê. O cara vai rir. E aí cria uma situação e um clima completamente desnecessário dentro daquela situação. Então, eu falo, mude sua postura, mude seu posicionamento, chega lá e tenta entender, foca na posição, porque a luta ela é um jogo de pergunta e resposta corporal, aonde você tem, é como se fosse um jogo de cartas, eu preciso entender o valor das cartas para eu jogar. Quando você tá, eu te garanto, não dá tempo de pensar em nada. Você já tomando um ombro na cara, um joelho no meio da barriga. Mano, você só quer pensar em sair daquela merda. Entendeu? Mas pro outro lado, Índia, assim, como homem falando. Sim, claro. Principalmente quando a menina que tá treinando é nova no treino. No treino. Então você sabendo mais, né? Você fica mais ali sabendo o que tá acontecendo. Quando é casca grossa já muda, você vai entender. Você vai pegar, você não tá olhando, você vai pegar uma lapela, não sei o quê. Várias e várias vezes você dá uma pegada e você tira, assim. Ou então, Com tipo, cuidado, tem que dar uma emborcada. Deixa eu só terminar, você vai entender. Pode falar. Você vai dar uma emborcada, você ou põe um pouquinho mais pro meio da coxa, assim, pra lateral, né, do quadril, ou você sobe pra ir mais pro joelho. Quando, assim, o que eu vi, a gente fica com medo de colocar a mão, chegar com a mão perto de áreas da mulher, que ela pensa alguma coisa. Sim. E tem gente que é ao contrário, né? Eu creio. Mas quando é casca grossa, quando a mulher treina jiu-jitsu, você nem tem noção de você tá pondo a mão. Se você parar pra pensar isso, você é finalizado. Eu super entendo o que você está falando. E eu acho que isso vai muito da direcionamento do professor. Por exemplo, quando eu comecei as minhas turmas lá em Florianópolis, eu tinha muito aluno homem e eu comecei a catar as meninas dentro da academia para poder fazer. E no começo os caras ficavam meio assim, eu falava, é para soltar o peso em cima dela. É para fazer. Então, e as meninas, elas, ele tá... Eu falo, cara, não é para se jogar em cima dele, é para botar peso. Mas vai machucar. Mas é para machucar. A gente está aprendendo a machucar, a gente está aprendendo a fazer isso de uma forma controlada, que você vai dando superpoderes, mas isso é progressivo e qualquer lugar... que eu falei bem no começo, você presta atenção. Sim, mas até pra menina não assustar daí. Não, mas eu acho, quem tem o termômetro do que está acontecendo no tatame é o professor. Sim. Quem vai botar o termômetro de tudo o que está acontecendo ali sou eu. E até perceber eventualmente uma maldade de alguém, né? Sim, eu sou aquela, eu já te passei por situação de chegar faixa preta, assim, 50 mil graus na academia, chega, nossa, Índia, você não sabia que eu estava dando aula, você lembra de mim, eu treinei com você não sei aonde, não sei quando, porque eu treinei com praticamente todo mundo, né? Tantos anos atrás, não sei o quê. Com todo o respeito, mas você é rodada, né, Índia? Porra, você é maluco. Você é bem rodada, né? Agora o menino mandou mensagem, você lembra de mim, professor? Eu falei, 12 anos. Eu falei, mano, eu não lembro, é muita gente. Eu jantei ontem, eu vou lembrar.
Então, assim, eu acho que o termômetro do tatame, do treino, quem dá é o professor. Se eu for eu posso deixar vocês se matarem lá, se quebrar e se machucar, ou eu posso estar dosando aquilo ali o tempo todo. Então, o mais importante é você procurar um lugar de respeito e responsabilidade para o esporte que você está fazendo, entendeu? Ô, Índia, então deixa eu te falar uma situação que eu presenciei e te perguntar se você já viu isso na sua vida. Que eu tava falando da gente, quando a gente vai treinar com mulher, principalmente quando a mulher iniciante tá começando ali, a gente tem um cuidado maior. Sim, claro. Mas depois a gente vai pro treino, senão... Deixa eu só perguntar aqui uma coisa, fazer uma palavra. Claro, quem manda é você. Se você tem esse cuidado só com a mulher, ou se chegar um cara novo na academia também, que tem um peso mais leve do que você, que está começando, você vai ter o mesmo cuidado? Não, o cuidado que eu digo do partes, peso, nas partes da mulher. Tá, do homem também, do cara que vai treinar, lógico, você vai poder dar o peso. Eu sempre questionei isso, eu falo, não é que eu sou, você precisa ter cuidado com a pessoa que é mais leve, sim, com a certeza. pessoa não sei o quê. Então, assim, só... Não, de soltar um peso, não que nem um cara novo. Soltar uns 100 quilos lá, você não vai, né? Sim, vai, continua. Pra não assustar a pessoa. Sim. E com a mulher, além disso, também tem as partes, você não ficar colocando a mão, que pode pensar, né, em outras coisas. Sim. E não assustar a pessoa. Só que eu vi o contrário. Eu já vi mulher abusando de atleta, de companheiro de treino, né? Atleta não. E, por exemplo, ela queria treinar triângulo com o cara o tempo inteiro. Mas o cara dando triângulo nela. Né? E principalmente. E quando dava o triângulo, quando era o contrário, que ela dava o triângulo, ela dava uma, tipo, o armlock. Sim. Ela dava um armlock em vez do triângulo. Não dava o quadril. Então, e eu vi isso. Tanto é que o professor, quando ele percebeu, mandou ela embora. Mandou ela embora. E você já viu dessa parte também? Já vi. Já passei por várias situações de, tipo assim, o fato de eu morar dentro da Tinogueira, cheio de atleta profissional, todo mundo sarado, todo mundo não sei o quê, ou eu conviver só com muito homem, assim, atleta, o comentário das meninas do lado de fora sempre me incomodou muito, assim, muita menina de, ai, meu Deus, os caras... Não é diferente, entendeu? Falo, velho, não me passa vergonha. Chegou na academia, fecha a cara e treina. Quer namorar alguém? Pega o WhatsApp e vai lá fora. No tatame, não quero brincadeira. Já na época da Tinogueira, tinha uma menina que até deu uma confusão bem grande lá comigo, com essa menina. Eu falava pra ela, velho, você vem pra cá se masturbar nos caras. Tipo, que coisa ridícula. Entendeu? Tipo, é ridículo. Por quê? Porque você queima o filme de um monte de menina que tem vontade de treinar. Aí, às vezes, o namorado dela tá aqui. E aí você vai... eu tenho o maior trabalho para quebrar paradigma, para poder sumir isso, porque naquela época era Maria Tatame, era não sei o quê, todo mundo que está aqui dentro. Então, eu tinha uma postura muito fechada, muito séria, assim, tipo, queria bater em todo mundo, porque eu tinha que provar que eu não estava lá para dar para os outros. Mais ou menos isso. Eu tinha que estar provando o tempo inteiro aquilo ali. E aí chega outra menina para fazer justamente o contrário. Que o mundo é machista, é lógico. Sim. Então, se tiver uma mulher no meio de 5 caras, é aí que falo das feministas. As próprias mulheres vão falar, lá, vagabundo, sim, quer dar pra todo mundo. É a primeira coisa. Né? E os caras, por sua vez, lá, tá? Veio pra então, cá. assim, é uma coisa que tem que mudar. Se Deus quiser, vai mudar. Já tá mudando. Já tá mudando. Né? Mas já pegando esse ganchinho... Acho que tá mudando muito pra pior, na verdade, as coisas, viu? Porque dentro da tatame, não. Tô falando do geral, né? Do lado de fora. Geral tá muito chato. Não, mas é melhor... Assim, tem que ter limites. Tem que ter limites. Eu só não gosto de vitimismo. Eu também. Então... A Ana deu uma aula aqui hoje. Só pra gente mudar e finalizar esse assunto. Vai, já vamos pro próximo. Não sei se foi você que postou também, ou... Eu vi que você fez algum comentário. E apareceu, não sei, você que assiste, você que deve saber. Um cara lá no Big Brother, um negão no Big Brother, falando que só tinha que ter preto no negócio. Então, aí é a mesma coisa da feminista. Não, eu acho que assim, tem que ter pessoas, não tinha que ter cor. Eu vou falar uma parada. É o Fred Nicasso. É o Fred Nicasso. Eu acho uma coisa idiota, é o seguinte. O gordo não quer ser chamado de gordo. Me deixa em paz. O preconceito com a gente. Não, o gordo não quer ser chamado de gordo. Entre gordos hoje. O preto não quer ser chamado de preto. O careca não quer ser careca. A sapatão agora não quer ser mais sapatão. O viado também não quer ser viado. Mano, você deu, ou você comeu, você é gay, você é viado, beleza. Não importa como você se sente. Você se sente de várias, mas você tá dando, você tá... Pronto, vamos resumir esse assunto. Não importa. A menina, mesma coisa, eu não me sinto mulher, eu gosto de mulher, mas eu gosto de ser feminina.
Tudo bem, eu gosto de mulher, mas eu não me sinto confortável com o meu corpo. Eu tenho um monte de amigas. Gente, eu não tenho preconceito de nada. Não tem nada. Não tem preconceito. O meu problema não é esse. O meu problema é a vitimização. Eu dou aula para adolescentes, e os adolescentes, eles estão sem resiliência. Entendeu? As crianças eles não sabem receber não. Qualquer coisa que você vai ao contrário do que a pessoa está pensando já é um problema do tamanho do mundo. Eu tenho umas amigas que trabalham na enfermaria com criança que tenta suicídio. A maioria é porque a namorada terminou, porque alguém disse não sei o quê. Então as pessoas não sabem lidar mais com problemas, entendeu? Na minha época que eu Nunca tomou uma sua de chinela? Não, cara, quando eu era mais nova, qual era meu apelido na escola? Ana Machadão. Qual seria o outro apelido pra mim? Entendeu? Eu brincava de bater em todo mundo, queria jogar bola. Que era um personagem, pra quem é mais novo, aí um personagem que era sapatão mesmo. Eu era Maria Machadão, eu era Ana Machadão. Teve uma hora que eu falava Te incomodava? De forma nenhuma. Oxente, eu sabia que eu não era. Qualquer coisa que você fale pra mim não vai me incomodar. Por quê? Vamos dar um exemplo assim, você chegasse pra mim e me chamasse, sei lá, de puta, de alguma coisa. Eu sou puta? Não. Por que eu vou me incomodar? É uma abelha. Mas é uma ofensa, né? Não, Abelha. É uma ofensa, mas se eu não sou, eu não tenho que pegar isso pra mim. Ah, não. Você Pessoal não, levar pro pessoal. Não pode levar pro pessoal. Se eu pode dar um Pode soco, se ofender, pode dar um mas soco pode na cara, ficar né? bravo com a pessoa. Pode dar um soco, não pode? Pode. Nada de sacanagem. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa não pode se ofender com uma coisa que ela não é. E se ela for, ela não pode se ofender do mesmo jeito. Aí, isso mas é que tá, as pessoas que são estão se ofendendo mais do que quem não é. Você tá entendendo? Isso que é engraçado. Assim, Ana, você tem um corpo quadrado. Eu tenho, então não vou me ofender. Eu não tenho, então eu não vou me ofender. Você tá entendendo? O que eu quero dizer é a vitimização é o lado que me incomoda do mundo hoje. O resto tá tranquilo. Todo mundo pode ser o que quiser, fazer o que quiser. Tudo. A partir do momento que você não se vitimiza em relação àquilo. Eu também acho. E cada escolha que você faz em sua vida, existe 1 milhão de consequências. Você vai ter que lidar com a opinião. Gente, nem Deus agradou a todo mundo. Quem é você? Agora você falou do seu corpo quadrado. Que não é quadrado, pelo contrário. Chamou de gostosa. Não teve coragem. Ai, Porque calma, eu vou chegar lá. Não é De gostosa, pode. Eu vou chegar. Não vou me ofender. Eu vou chegar lá. Já me chamaram de gordo aqui, então foda-se. A Índia participou. O que importa é o que eu tenho por dentro. Você está certo disso? A Índia participou do No Limite. Isso que eu ia falar. Não, mas calma. Calma. Então vamos contextualizar. Deixa eu calma, não. No foco, depois vamos colocar os pingos nos is. Então, para quem não sabe, a Índia, uma das pioneiras, acho que a pioneira do MMA brasileiro, ela ganhou só da maior atleta de MMA atual, Amanda Nunes, ganhou. Na estreia da Amanda deve ter pesadelo até hoje. E a Amanda era uma menina que eu pegava. Depois que eu lutei com a Amanda, eu pedi Dória pra ela ir treinar com a gente na Champ. Eu passava todos os dias na casa dela pra pegar ela. Sério? A Claudinha Gadeira foi eu que levei pro Rio de Janeiro. Você já vai contar esses detalhes. Passou na sua mão, acho que... Você já vai contar esses detalhes. Agora, você fez uma carreira, se tornou famosa, digamos assim, no mundo das artes marciais. E aí a Globo falou, vou levar essa moça aqui. Teve a ver com a arte marcial? Foi a porta que abriu? Na verdade, é o seguinte, naquela época... Já que não deixou falar da Que ano segunda, foi só? Depois eu falo. O No Limite foi 2009. No Limite 2009. 2009. Naquela época existia, eu me sentia uma transportadora do esporte. E naquela época a galera que lutava MMA era muito burucutu. Assim, mais pitbull, né? Mais pitbull, era mais grosso. E eu sempre me senti na obrigação de explicar sobre o esporte. Então eu gravava muito pro Combate, pro Esporte TV, E aí eles, eu acho que como tudo tem a ver ali com a Globo, eles já sabiam do meu perfil e foi através, eu acho que desse canal que eles chegaram. O Combate é da Globo, né? O Combate é da Globo. Agora que ela explicou como ela chegou no Limite, 2009, na Globo... Pergunta. Eu tinha feito bolado uma introdução. Esqueci agora. Não esqueci não. Isso daí eu não vou esquecer nunca, Índia. Não, No Limite, tá na praia. Um negócio que biquíni o tempo inteiro. O tempo todo. Foi o melhor shape que você teve ou não, hoje odiei. Tá melhor? Não, eu cheguei no Limite com 70 quilos, eu tava vindo... Não, você deu uma secada, né? Lá eu perdi 15 quilos, eu não 15? Eu fiquei com 55. Hoje eu peso 70,
Eu tô há 4 anos, mais ou menos, sem treinar de verdade. Estou voltando agora. Eu não tô no meu melhor shape. A minha melhor fase foi quando eu tinha uns 35, 36 anos, que eu morava ali dentro da Tinogueira, que eu treinava absurdamente, assim, e eu tinha toda uma estrutura. A doutora Janaína Barbosa estava comigo, eu tinha estrutura de suplemento e tal, porque eu passei por várias fases na minha carreira. Tinha a fase que ninguém olhava para mim, que eu estava lá por livre e espontânea vontade, pressão. Eu passei por 6 cirurgias de joelho. A sua livre espontânea guerra, né, particular. Tudo lascado. Eu tenho, só no meu joelho direito são 6 cirurgias, uma no esquerdo. Eu venho de uma época que não existia protocolo de treino. Olha para trás, pega o cara. Se fosse você, eu tinha que botar nas costas e sair correndo. Eu brigava pelo feminino, por exemplo, a gente estava falando do feminino. Na época, tinha muita menina que lutava boxe, algumas delas eram muito masculinas, iam de shortão, eu chegava assim. E eu sempre fui isso aqui, eu chegava no campeonato de vestido, com meus brincão de pena, por isso Índia. Porque eu falava, eu não quero ser... Eu te perguntar, por que Índia? Porque o rabo de cavalo, ele me atrapalhava a fazer guarda. Ele enganchava aqui atrás, me dava uma agonia. E aí, eu sempre fui meio riponga. E aí eu fazia umas trancinhas, amarrava meu cabelo com umas cordinhas. Mas não tem nada de família de índio, né? Eu sou descendente de índio, mas as pessoas na luta não sabiam disso. Na real, eles não sabiam quem eu era no campeonato, porque eu não era namorada de ninguém, não era filha de ninguém, eu era só uma doida que apareceu no campeonato do nada. Ela é uma doida que quer lutar, né? Geralmente as mulheres que tinham eram as namoradas. E as minhas lutas, mesmo eu ganhando, eu perdendo, eram sempre muito técnicas e plásticas. E eu sempre brigava muito, por exemplo, eu pegava, se eu fosse para um campeonato, aí falasse que ia ter premiação feminina, chegava lá, não tinha, eu pegava o microfone, falava, todas as meninas descem aqui, por que não vai ter premiação? Eu brigava pelo feminino, assim, e pelo feminino, eu tenho meninas que a Claudinha chegou na minha casa, a dele de shortão, não usava nem calcinha, só cueca. Eu falava, Claudinha, mulher tem que fazer a unha, mulher faz o busto, deixa seu cabelo crescer. E ela aprendeu, né? Aprendeu, não, ela fala, fale, diga. Fala, por quê? Isso quem me falou foi Zé Mário Sper. Ele falou assim pra mim, ele falou, Aninha, acontece o seguinte, se você ficar treinando, se você lutar igual homem, você vai ser mais um cara no tatame. Como em um evento a gente tem 12 lutas masculinas e uma feminina, quando tem, você não vai conseguir chamar a atenção. Então, se você for lá e se vestir de mulher e lutar como um homem, você vai ganhar muito mais visibilidade. Então, era assim que eu pensava, entendeu? Eu queria representar o feminino. E acho que foi a diferença. E foi lá que eu consegui visibilidade dentro do combate, dentro de todo mundo. Então vamos lá, pra gente... não, encerra não daqui a pouquinho. Não, tá com pressa? Não, tá massa, eu salaminho aqui, ó. Só assim... pode ser bem breve, tá? Coisa de 2 minutos. Eu acho que tem que começar a ser breve, porque tem tanta coisa que a gente vai falar. Mas eu queria assim... E tanta coisa que a gente vai deixar de falar, que a gente tem que tentar ser breve. Assim, pra gente, eu tô mais curioso do que o pessoal. Sua história, como você começou na arte marcial, por que a Ana Maria, que não tinha nada de Índia, começou a treinar e virou quem é. E eu vou complementar a pergunta dele antes, porque você falou que o primeiro campeonato que você fez, você estava treinando em Marília e foi em Minas. Foi. Você não começou a treinar jiu-jitsu na Bahia, que eu achava que era? Então. Não, então, eu saí da Bahia, eu tinha uns 15 anos, quando eu fui morar em Aracaju. E até então eu desfilava, era modelo, fazia muita foto, fazia muito comercial. E aí, quando eu fui morar em Aracaju... Falei que é gata, tá vendo? Você não acreditou, falou nada, feia pra caralho, falou. Quando eu fui morar em Aracaju, eu fazia administração em Aracaju, eu trabalhava no shopping, fazia uns desfiles, uns comerciais, assim. Só que eu sempre fui hiperativa. Nessa época foi onde eu tive a primeira introdução com o esporte. Tinha uma menina que trabalhava numa loja comigo, na Zump, e ela era muito atleta, ela parecia muito... Eu achava ela... E a Zump na época era a marca, né? E ela bombava, assim, e tal. E eu comecei a andar de bicicleta com ela me ensinou a fazer flexão, a fazer barra. E a gente corria, chegava na praia, tinha um pessoal do kickbox que treinava lá, e a gente começou a fazer a preparação física com esses caras. Essa foi minha primeira... E aí eu tive acesso ao jiu-jitsu lá. Os caras do kickbox são lindos, não são? Não consigo lembrar. Eu acho que o kickbox, a grande maioria, desculpa Serginho, desculpa Zorel, mas a maioria acho que dá uma sentadinha, viu? Só às vezes. Como é que é? Só às vezes. Aí eu saí de Aracaju e fiz vestibular em Marília, no interior de São Paulo, para biomedicina, passei. E sempre procurava uma atividade física para fazer, foi onde eu entrei na capoeira.
e me matriculei numa academia onde tinha musculação. Na academia que tinha musculação, tinha o jiu-jitsu. E vou te falar, é Carson Gracie Marília, Alexandre Oliveira. O melhor, tem 25 anos que eu faço jiu-jitsu, já rodei em um monte de academia no mundo inteiro e nunca vi um aquecimento tão legal igual o do Ale. O aquecimento? Aí eu ficava sentada e falava, cara, era muito legal. Eu falava, eu quero fazer isso também. Aí ele falou, aí, ó, por que tu não vem treinar? Eu falava, não tenho kimono. Ele, pô, treina sem kimono mesmo. Eu falei, não, vou juntar um dinheiro. Ele era cearense, né, pelo sotaque. Carioca. Lógico. Era da cara. Porra, meu irmão. Pô, aí, por que tu não vem treinar desse tamanho? Aí eu juntei um dinheiro, comprei o kimono. Na minha primeira aula, juro por Deus, eu treinei lá, tal, não sei o que, tinha uma luva no chão. Aí eu peguei a luva, botei, achei massa, né? Aí, ó, aí, qual é a baiana? Sai na mão com esse moleque aí, ó. E aí eu fui pra cima do cara e ele ficou me tirando, claro, tipo, né, me fazendo de otário. Eu fiquei com tanta raiva, o ódio veio pro coração. Eu voei nas pernas dele, dei um double leg, caí montada, comecei a dar muito soco na cara Isso dele. o primeiro treino? É, e eu fiquei... Você nem sabia o que você fez? Não, eu só tava com raiva, filho da puta, tipo, me tirando de otária, babaca, me... E aí o Alexandre no cantinho foi... Aí, ó, o que tu faz? Aí eu falei, eu faço biomedicina. Ele, larga essa porra aí, rapaz, você é Você não lutador. nasceu pra isso. Não é isso, não. Então, Você é lutadora. Com 3 meses... Sabe o que é legal? Ela contando, aqui atrás tem um AD. Sabe o que é AD, né? Cadê? Não é Ana Maria Que AD? Índia? É o AD Pataxó. Cadê pra... O AD Pataxó vem assim, ó. Caralho. Eu comecei a treinar de tarde, depois de manhã e de tarde. Porque Ele foi o principal cara, o cara que deu estalo? Na... Foi, o Ale, ele foi o cara que me ensinou a malhar, que me explicava coisa do tatame. Eu tive pessoas muito importantes pro meu posicionamento dentro do tatame. Eu era baianinha, doidinha, chegava lá de shortinho, vindo ele falava, pô, qual é, Índia, você tá no tatame e tal, não sei. Ele não brigava comigo, não me menosprezava, mas me dava alguns toques, entendeu? Ele ia falando, ó, isso, aquilo, me ensinou a treinar, malhar, fazer as coisas específicas pro jiu-jitsu. Com 3 meses, já tinha largado a faculdade, mãe, eu não vou fazer mais biomedicina, não. É o quê? Eu falei, eu vou fazer jiu-jitsu. O que é jiu-jitsu, minha filha? Eu, aquele negócio, era esse negócio de marginal. É o quê? É o quê? Isso é de baiano, né? É o quê? E esses negócios de jiu-jitsu, não é coisa de marginal, não, minha filha? Eu dizia, não, mãe, é massa, eu sou boa pra caramba. E foi assim que começou a minha história no jiu-jitsu. Começou, você foi lá, saiu de Salvador, foi para Aracaju, veio para Marília, começou a treinar. Um dia a Ana, já treinando, foi parar no Rio, né? BTT? BTT. Em 15 Mas, ó, segundos, como tem que você ser foi pro rápido. Rio? Como você foi no Rio e como foi esse comecinho no Rio? Só pra gente... Entender. Quando eu saí de Marília, eu tava grávida da minha filha, eu tinha um namorado, Zé Buceta lá. Eu engravidei, ele queria que eu abortasse, eu não queria abortar. Eu tava numa situação bem complicada assim na minha vida. Eu achei melhor ir pra minha casa no interior da Bahia e ter uma gravidez forte, pra quando a minha filha nascer eu estar forte e não ficar lá em Marília moscando. Eu resolvi ir embora. Quando eu treinei até 5 meses de gravidez, a minha filha nasceu 1 mês depois, eu tava treinando. Quando ela tava... Prematura? Não. Prematura? Não, Ela treinou até 5 meses de gravidez. Que ela falou 1 mês depois, eu falei, cara, 6 meses? Não, eu treinei até 5 meses de gravidez. É que eu quis falar rápido. Sou loiro, relaxa. Eu quis falar rápido, acabei. Não, ele que é burro mesmo. Eu treinei até 5 meses de gravidez. Fui ter eu descobri que estava grávida com 4 meses, na real. E aí, porque eu não tinha barriga, não tinha nada, não percebia. E aí eu fui pra Bahia e treinei até uns 5 meses. Barriga fosse sinal de gravidez. Eu tava com trigêmeo. E aí, quando a minha filha nasceu, eu voltei a treinar 1 mês depois. Quando eu voltei a treinar, eu soube que ia ter um campeonato em Salvador. Eu tava no interior, em Barreiras. Tem um amigo meu que falou pra mim, Ana, eu não conhecia nada, Minotauro, essas coisas, eu não sabia nada do mundo da luta, só sabia que eu gostava de lutar, mais nada. Tem um amigo meu aí, ele falou pra mim assim, Ana, tem a academia do Minotauro lá, se você ir em Salvador vai ter o baiano, eu posso pedir pro meu professor te inscrever no campeonato. E esse campeonato era no mesmo dia do vestibular. Eu falei pra minha mãe, eu tirei minha filha do peito, né, eu fui acostumando ela a ficar sem mamar, tá? Sem mamar, ela tava com 6 meses. E aí eu fui pra Salvador, falei pra minha mãe que eu ia fazer o vestibular, mas na real eu tava indo para o campeonato. Peguei meu kimono, levei pro vestibular. E sua mãe sabe dessas histórias? Sabe. Então... Senão ela vai sair na chinela. Não, minha vida ela vai pegar a chinela. Como chama sua mãe? Márcia. Dona Márcia, prepara a cinta aí. Eu não tenho problema nenhum com verdade nenhuma, entendeu? Tipo assim, o meu maior defeito, foda-se. Se a gente não tiver capacidade de assumir as coisas que a gente faz, vai ter capacidade de quê? Né, Fabinho?
É difícil. Tá vendo? É isso. Eu sou desse lema, entendeu? É isso, tá vendo? Se fodeu, Fabio. Eu tô com a barriga. Não, eu aproveitei que você tá com a boca cheia. Você não vai responder. Vai, Índia, vai. Então, enfim, aí eu fui lutar esse campeonato, fiz o vestibular, levei meu kimono pra sala de vestibular, saí de lá e fui lutar o campeonato. Ganhei. Mas você fez o vestibular mesmo? Fiz o vestibular. Ah, então você não mentiu. Não, não menti. Eu só omiti a outra parte, porque minha família não gostava de jiu-jitsu, essas coisas. Aí eu fui lá, passei no vestibular e ganhei o campeonato. Só que eu tava com o peito cheio de leite, tinha acabado de parir, tava de médio, fiz bastante, saí de lá pro hospital. Posso fazer uma pergunta? Pode. Agora, coisa de pai que sabe. Sim. Porque quando tá cheio de leite fica dolorido. Não, dói pra caralho, né? E pra lutar com o peito doendo? Antes de ir pro negócio, a gente Você deu uma você tem que tirar o leite, em casa, você fica na frente de 2 panelas fervendo, os peitos, o leite vai, desgraça. Porra. Pô. Entendi. Se Deus, Mas doeu, Deus errou numa coisa, filho, foi nisso. Ele tinha que fazer a mulher ficar grávida e os leites dar no peito do homem. Porque aí ia ser justo. Mas enfim, fui passei no vestibular, ganhei o campeonato e pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Quando eu voltei para Salvador, eu fui procurar a equipe que tinha me inscrito no campeonato, obviamente. Agora eu vou entrar na parte de Minotauro e da BTT. Quando o Minotauro, nessa época, o Rodrigo era o campeão, estava lutando Pride, essas coisas, ele já era... Que ano, mais ou menos? Tipo, anos 2000 e alguma coisa? 2002, 2003, por ali assim. Aí, Rodrigo já era campeão do Pride lá, aqueles negócios, ele já era Minotauro, já estava se transformando no Minotauro lá, não sei o quê. Só que eu não sabia quem era nada. Rodrigo tinha saído de Salvador, tinha deixado 3 faixas pretas, Yuri, Rafael e Eugênio. Quem me inscreveu no campeonato foi esse Rafael, tá? E aí eu fui procurar a academia desse cara e fui começar a treinar lá. Quando eu comecei a treinar lá, o cara era um Zé Cu, tá ligado? O cara dava em cima de mim no treino, eu ia malhar, o cara ficava do meu lado, com conversinha de Zé Ruela. Idiota. E como eu já sabia que era um treino sério, que eu tinha treinado na Carson Grace Marília, meu professor era maravilhoso, tinha uma equipe de competição, eu comecei... O Alexandre Oliveira, o nome dele. Eu comecei a rodar as equipes em Salvador procurando um treino de competição. Parecido com um treino de verdade, né? Um treino de verdade, que ele era uma academia de playboy, um negócio assim, tipo, e o cara era um idiota, entendeu? Tinha tudo menos posicionamento de professor. E aí eu comecei a procurar as equipes e eu parei em um lugar que quando eu vi os meninos fazendo os drills, o aquecimento, era exatamente a cópia fiel do que eu tava. Lembrou, né? Lembrei de lá. E aí eu comecei a treinar com esses meninos, que é esse cara, o nome dele é Shark, Márcio Shark. Márcio é um cara importantíssimo na minha vida do jiu-jitsu, porque ele foi um cara que me deu muita direção de posicionamento também. Ele me explicava o que eu ia me tornar, entendeu? Ele falava, cara, você é igual aos caras. Ele falava, você é igual o Minotauro, você é igual os caras, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu fico toda arrepiada. Ele me explicava sobre um monte de coisa, entendeu? E quando eu decidi ir a Combate, que era a equipe deles, o professor chamava Yuri Fernandes, que era um desses faixa preta de Rodrigo também, que tinha sido a separação. Porque esses caras, esse Yuri, o Rafael e o Eugênio, eles tinham outra linha de treino. E os alunos de Márcio, de Yuri, chegavam lá e metia a porrada neles e tinha muita confusão. Eles resolveram se separar. E falaram para Minotauro, deixa os caras com seu nome, Minotauro Team, que era isso na época, que era a vaidade. Eles queriam a vaidade de ter o nome de Rodrigo no negócio. E na onda, né? E na onda do surf. E o Yuri, que era mais porra louca, que era mais jiu-jitsu, raiz, falou, Rodrigo, a gente faz uma equipe que chama Combate, a gente não vai deixar de ser seu aluno, só que a gente representa a Brasília Top Team, que é onde você tá, e a gente virou a Combate BTT Bahia. Então, a primeira vez que eu fui pro Rio, eu já fui representando a Brasília Top Team, que eu nem sabia o que era também, entendeu? Mais ou menos sem isso. Saber, mas já tava na elite. Que eu fui pro Campeonato Brasileiro. Quando eu fui pro Brasileiro, e aí eu vi aquilo tudo, foi onde eu falei, caraca, que incrível isso, entendeu? Só que eu só treinava de jiu-jitsu. E eu era muito focada no pano, assim, eu ganhei esse campeonato. E aí, quando eu voltei para Salvador, Minotauro fez um evento de MMA em Vitória da Conquista, que é a cidade dele. E eu fui para esse campeonato com uma galera para acompanhar a galera por causa da técnica, essas coisas que eu viajava mais, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, que eu vi, tem um amigo meu que chama César Monstro, César é uma pessoa engraçadíssima, que eu vi a galera treinando pro MMA, eu falei, caralho, eu quero fazer isso também. Eu lembro da cena, a casa de Cezão em construção, aquela janela sem janela, os raios de sol entrando, aquele tatame bem rústico, um monte de calça jeans com areia.
encostada nas paredes. Mano, e os caras saindo na porrada, aquele só... Nossa, esse é um cenário... Não. Você descreveu de uma forma que eu ouvi o cenário. Um Assim. filme, né? E eu sentada assim... É isso que eu quero. Eu falei, mano, eu quero fazer isso também. Nessa época, e que eu só treinava jiu-jitsu, tem uma amiga minha que chama Carla Freitas. Carlinha é... Carlinha é a árbitra. É. Carlinha, um beijo. Carlinha é amor da minha vida. Carlinha... Não conheço. Não vejo. Manda um beijo Manda pra beijo ela, que é uma ela pessoa merece. sensacional. Carlinha me via treinando jiu-jitsu. Carlinha, venha pra São Paulo pra gente gravar com você, viu? Carlinha é maravilhosa. Quem me deu doçura foi Carlinha, porque eu era uma desgraça. Aí Carlinha, sempre que ela me via treinando, ela falava, pô, você tem que ir pra Champion. Pô, Luizinho tem que te conhecer. Luizinho é Luiz Carlos Dória. Luiz Dória. Ela falava, ai, se Luizinho te ver, ai, se o Luizinho botar a mão em você, ai, pô, você tem que ir lá. Eu falava, mas eu não sou boxer. Eu sou do jiu-jitsu, eu sou do jiu-jitsu, eu sou do jiu-jitsu. Quando eu decidi lutar MMA, eu falei, Carlinha, e aquele negócio lá que você falou de me levar... Por quê? Porque tinha um lugar em Salvador, o único lugar que existia treino sem kimono era numa academia que chamava Arte Local. E essa Arte Local era tipo numa quebrada lá em Salvador. E eu perguntava para os meus amigos, para Márcia, eu falava, onde que eu treino sem kimono? Não, mulher, não treina sem kimono, não. Eu falava, não treina por quê? Eu falava, porque desconcentra os caras. Eu falava, então desconcentra aí. E aí, só que o Yuri, que era o professor, que era o mais porra louca, falou, deixa a mina aí, rapaz. Porra é essa? E o Lequinho ensinava o wrestling e no-gi. Entendeu? E eu chegava lá umas 6 da tarde, saía quase meia-noite. Tudo que eu podia aprender tinha. E tinha um professor de boxe lá, que o nome dele era Beto. E Beto, eu falei, ele dava boxe pros caras. E eu pedi pra ele me dar aula de boxe também. E ele batia nos caras manual. Eu falei, por que você não faz isso aí comigo? Ele, você quer? Eu dizia, quero. E ele me meteu a porrada nesse dia. No outro dia eu tava lá igualzinha. Aí eu ia de novo. Ele falou, cara, vou te falar a real. Você tem que treinar com Dória. Porque Dória precisa te ver, Dória precisa botar a mão em você. E era o cara, o nome, né? Dória é professor de popó. Dória é Dória, né? Dória é Dória. Ele é professor de todo mundo, todos os nossos atletas olímpicos, campeões brasileiros, todo Passaram mundo. por ele, né? Não, é aluno dele, tá todo mundo lá em Salvador, as campeãs brasileiras, todo o cenário do boxe. O cara é bom, o cara é bom. Ele foi campeão mundial, ele fez os campeões mundiais dele. Se ele não fosse bom, ele não teria tantos caras aí. Sem dúvida, não, o cara é ótimo. Bom não. Fui modesto, o cara é ótimo. Não, ele é assim, e tudo que eu errei na minha carreira. Você fala, Índia, onde foi que você errou na sua carreira? Não ter ouvido Dória. Esse é o ponto. E aí eu pedi pra Carla, falei, pô, aquele negócio lá de Dória, eu sei que você pode me levar lá. Ela, claro! E daí ela me levou na Champion. Quem levou o jiu-jitsu e o MMA pra dentro da Champion fui eu. Porque Dória só dava aula pra Rodrigo e pra Rogério. E ele falava, campeão, quando ele ia pro Pride, aí ficava o Murilo, o Zé Mário e ele de corner. E ele falava assim, campeão, e quando os caras pegam na perna, assim, o que é aquele negócio? Porque os caras... E eu ia explicando o que era o MMA pra ele. Pro Dória. Pro Dória, pro jiu-jitsu. Eu ensinava assim... Você ensinou o MMA pro Dória? Praticamente pra ele entender o jogo. Pelo menos saber o nome da posição. Da posição, entender as transições. Quando o Cigano chegou na... É muito mais além, então. A gente Não. tá aqui com uma pessoa, não é que a pioneira no MMA feminino, Não, eu né? fiz Você parte faz parte da história de um monte de... Cigano, Dória falava, campeão, ensina aquele da perna. Eu chegava com o Cigano e falava, mas ele, o campeão ouve. Então, eu fiz parte da história de muitos atletas, entendeu? Então, Que da hora, né? Papum, coisa rápida. Fala o nome das pessoas que você, de certa forma, participou. Participei da vida, assim. Cara, assim... Um atrás do outro, vai. Um atrás do outro. Cigano era um cara que eu tava muito presente na vida dele. A Claudinha Gadelha foi eu que levei ela pro Rio de Janeiro. Você tá no UFC ainda ou ainda? Nem sei, porque eu também não sei, não. Do jeito que eu levei, eu tirei da minha casa também. Entendeu? Tipo assim. Então, mas ela lutou UFC. Ela lutou UFC bastante. Amanda Nunes, Amandinha. depois que eu lutei com a Amanda... Você ganhou dela, né? Eu lutei Pesadelo. em 30 Depois segundos. que você bateu, né? Nossa, foi 30 segundos. 30 Amandinha. segundos, desculpa, não, sacanagem. Também. Depois que eu lutei com a Amanda, eu levei ela pra Champion, pedi pra Dória pra ela fazer parte do nosso time e tal, hoje Porque ela também. tá poadeira. Quem mais? Não falo. É que Toquinho, Toquinho, que você via lá com a... Como que é que você via com a sacolinha? A história com o Toquinho não é que eu ajudei ele, na real, entendeu? Você acolheu. O Toquinho já chegou sendo o Toquinho, dentro da Brasília. Ele já tinha histórico. Não, ele já tinha o jiu-jitsu que ele tem. Ele já era... Já era renomado. O que ele era muito tímido, entendeu? Ele era um cara muito retraído, assim. Então o Toquinho, ele chegava todo dia com a sacolinha. Por isso você tem 8 cirurgias no joelho? Toquinho. Foi um pouquinho? Não foi. 7, não foi todas. 7 só. Não, o Toquinho A oitava foi um cara, foi outro. Cara inteligentíssimo. Que todo mundo achava que ele era nada, entendeu? O Toquinho, ele chegava lá com aquela sacolinha, sentava do lado de um armário que a gente tinha. E eu vi aquela cena durante uma semana. Aí, quando chegou num sábado, eu falei, por que você não vai treinar? Ele, professor, não deixa não.
Eu achei estranho, porque o Murilo deixava todo mundo treinar, mas ele era tão tímido que talvez o Murilo pensasse que ele fosse se machucar, que era pesado, a galera muito sinistra. E nessa época o Toquinho já estava dormindo embaixo da ponte, estava comendo as ração dele lá de cachorro, sei lá, ou de cavalo, não sei como que era. Porque ele passou um perrengue, né? Não, porque o irmão dele deu R$300 pra ele pro Rio de Janeiro, pra ir correr atrás do sonho dele, entendeu? E R$300 no Rio de Janeiro a gente sabe que não é nada, ele estava dormindo embaixo de um viaduto, ele estava, entendeu? O Toquinho não olhava no meu olho. Ele só veio ser meu amigo depois que ele me viu ensinando o armlock. Ele, essa mulher sabe mesmo. Mãe. Mas eu lembro do primeiro treino dele. Aí na hora ele foi se despedir do Murilo, falou, professor, obrigado, mas eu tenho que ir embora, tal, não sei o quê. O Murilo falou, não, bichão, então entra aí e faz um treino. Mano, não tá entendendo. Aê. Todo mundo, pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Mas por que o Murilo não deixava ele treinar? Eu não sei, assim, eu não sei. Tá, nem você entendeu. Não, Convida ele e pergunta pra ele. Não, mas o Murilo não conhecia. Não conhecia, ele ficou indo lá uma semana. Justamente pra saber o motivo. Eu acho que... Sim, Toquinho, queremos você aqui também. Eu acho que era porque ele era muito tímido, ele tinha um jeito muito assim, talvez o Murilo nunca chegou. Talvez o Murilo... Mas continuando, você falou Toquinho. Calma. Não, mas assim, eu fiz... mas essa parte é importante, que não deixava o cara treinar. E o cara chegou, pegou todo mundo. Pegou todo mundo. E depois dali, aí o Murilo viu que ele era muito bom, tal. Naquela época a Brasilian Top estava se desfazendo, tal. É o que eu estava falando do podcast, que às vezes a gente não conta a história inteira. Eu lembro do primeiro jogo de panela que a gente comprou pra mãe dele, entendeu? Tipo assim, porque ele morava numa... Então é esse tipo de coisa, de situação, não é só sobre a luta, entendeu? É sobre a vida, né? É sobre a vida. O Rony Jason. O Rony morava, eu estava explicando pro Marquinhos. Rony, eu abri a porta da Tinogueira, ele estava deitado no chão, com a mochila na cabeça. Ele e um amigo dele. Quando ele me viu, eu estava indo pra praia, tava com a sainha, assim, um top, ele falou... O mais vagabundo de todos, eu acho, talvez, ele né? Ele falou, homem, tu é travesti? Aí eu disse, que travesti, rapaz? Ele falou, rapaz, se as mulheres são desse tamanho, imagina os cabras, eu vou me embora. Primeiro dia dele lá. O Rony, uma coisa que foi uma das coisas... meus melhores amigos, assim. Uma das coisas, assim, que fez... Porque a gente tinha a ideia de fazer esse programa há muito tempo. Eu fiz um Pegadaria sem gravar com o Rony lá em Fortaleza. Ele é engraçado. Depois daquele dia, depois quando eu voltei dessa viagem, eu virei pro Fabinho, que era uma ideia que a gente já conversava há muito tempo. Falei, Fabinho, lembra aquela nossa ideia? Vamos começar a fazer. Porque eu fiquei a madrugada inteira com o Rony falando e bebendo. É engraçadíssimo. Assim, o Rony foi... Olha, quando ele chegou na Tinogueira, e aí eu lembro ele batendo na porta, porque eu tinha o meu quarto separado e tinha um quarto na frente que tinha o quarto dos meninos e tinha outro quarto no fundo, assim, mas o meu quarto era... Eu tinha minha privacidade, né? E eu não deixava ninguém entrar no meu quarto. Né, pra não ter criar, eu não entro no quarto de ninguém entra no meu, ninguém invade minha privacidade, eu não invado a privacidade de ninguém. O primeiro dia do Rony na porta do meu quarto. O que foi? Ele, ei, homem, deixa eu ficar aqui com tu. Eu que ficar aqui comigo não pode entrar, não, Rony, não dá. Ele, por favor, tá fedendo demais no outro quarto. um cheiro de luva, um negócio, por favor, deixa eu ficar aqui com tu. Eu falei, fica aí um pouquinho então. Aí eu tinha cheiro de saco sujo. Saco suado. Chulé. Não, sujo não, saco assim, suado, né? Tinha uma cama e um tapete no chão, o Rony ficou no tapete assim no chão, no computador, e a gente dando risada, né, tal, não sei o quê. Eu apaguei, ele apagou. Quando eu acordei, era umas 2 da manhã, eu falei, ei, acorda, porra, Rony, você não pode dormir no meu quarto, caralho, você é maluco, você vai foder minha vida aqui dentro, tal. Achar a coisa errada, né? Falou, não pode. Besteira, né? Porque eu tinha que me policiar em várias paradas, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, Rodrigo, Rogério, não deixa o homem ficar aqui dentro, tal, não sei o quê. Aí ele, desculpa, foi. Aí no outro dia ele, deixa eu ficar aqui com tu. Resumindo a história, Rony acabou morando comigo dentro do meu quarto. Ele falava, é o cachorrinho, fica lá no chão. Porque o Rony, ele era leve. E eu sempre quis ter um parceiro de treino. Virou o útil com a porque assim, eu vi os caras fazendo sparring, treinando pra fazer não sei o quê, o Patrício e o Patrick sempre junto, não sei o quê. E cada um tinha seu parceiro pra treinar separado. E o Rony era um cara que é apaixonado por jiu-jitsu também. Aí ele falava, vamos acordar ontem amanhã mais cedo pra fazer uma exposição? Eu dizia, vamos. Eu ficava muito sozinha dentro do meu quarto, porque eu não queria ficar misturada com os caras também, em momentos que não fosse do treino. Pra me preservar também. Eu morava com 20 caras, assim, então eu treinava, subia, me trancava e fazia minhas coisas lá dentro. E o Rony, ele era o cara que ele não me deixava sozinho. E a carência? De quê? Não tinha. Não tinha carência? Só pensava em luta? Não tinha. Não. Carência de afeto, você não tinha? Sabe o que é, Marquinhos? Eu deixei minha filha pra treinar, pra fazer o que eu quero. Não existia nada, como não existe até hoje nada,
que entre no meu caminho. Eu deixei a coisa mais importante da minha... Eu larguei 3 faculdades, deixei uma vida boa de playboyzinha no interior da Bahia. Podia estar sendo dona de laboratório, andando de carrão, morando em casa boa. Eu larguei tudo isso para dormir no chão, comer bolacha, água e sal, andar de ônibus, fazer não sei o quê, para estar no meio masculino. Eu sempre fui uma mulher vaidosa. Eu larguei toda a minha vaidade para poder viver aquilo. Então, assim... Valeu a pena? Muito. É isso que eu ia perguntar agora. Muito, muito, porque tudo que eu sou é resquícios do que eu fiz. Aninha, você é rica? Não tenho R$1. Se você pegar minha conta hoje, tem R$200. Juro por Deus. Essa sua história de Rica arte de marcial, de lutar, não te deu dinheiro? Não, nunca me deu E dinheiro. o que te move? Amor, paixão. Bravo! Wow! Você é meio cigana, né, Índia? Eu sou. Acho que o apelido tá meio errado. Não, na real, é porque eu não tenho apego. Eu não tenho apego nem a coisas, nem a pessoas, nem a lugares. Eu acredito que a gente é o que a gente espalha, entendeu? E eu vejo... que a gente planta? O que a gente planta. Eu estava em Abu Dhabi agora, semana passada, Quantos países? sei lá. Muito. Muito. E eu viajo sem R$1. Europa, Estados Unidos, América do Norte, Ásia. Já deu aula para todo mundo, seminário. E eu saio do Brasil sem R$1. Porque você, tipo, você vai na preta. Você faixa preta. A antiga, né? Uma das pioneiras do MMA. Ganhou do maior nome do MMA hoje. Participou de reality show da maior emissora. Cara, é muito currículo para você não aproveitar. Então, eu sempre soube que eu era um excelente produto, desde quando eu era faixa branca. Pois é, então. Eu era completamente diferenciada de tudo que acontecia. Mas eu nunca soube fazer dinheiro comigo. Por exemplo, o Ladies Camp, que tem dentro da Tinogueira, é uma criação minha e de Duda. Eu liguei pra Naí, da Bad Boy, porque eu tinha trabalhado um tempo com a Sex Machine, ajudei na produção dos kimonos e tal, não sei o quê. Falei, onde que é a Bad Boy pra eu comprar um tatame? Índia, a gente tem uma academia aqui, que tá fechada, você não quer dar aula aqui? Não, eu falei, tudo que eu quero é trabalhar. Eu tenho 5 turmas de MMA amador, não sei, de tipo esses fitness. E eu faço isso pra todo mundo, mas eu nunca consegui fazer pra mim, eu não sei muito explicar, entendeu? Eu chego na academia, eu pego a academia com 0 aluno. E eu encho todas as turmas, porque a minha aula é realmente muito boa. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma das melhores professoras que eu já vi na minha vida. Eu sou. Índia, você nasceu na época errada? Eu nasci na época errada, talvez. Assim, pra fazer dinheiro, sim, pra fazer história, não. Chupa! Exatamente. Mas era isso que eu ia falar. Humilhou. A minha pergunta veio mais ou menos. Mas é verdade. Porque, pô, se você fosse 10 anos, 5 ou 10 anos mais nova, hoje você era campeã. Eu errei muito na minha carreira. Campeã fácil de vários eventos. As minhas mas só que talvez, isso também, né? Mas talvez, se você não fosse a Índia, será que teria hoje? Então, eu já me questionei, eu já tive algumas questões, assim, de ver as meninas, eu dou um exemplo, talvez, a Claudinha Gadelha, eu posso falar da Claudinha, porque a Michele Tavares, a Michele é uma das melhores faixa pretas do mundo que eu já vi na minha vida, é uma das meninas mais completas, mais duras, mais tudo que você pensar na vida. E eu não admitia eu ter mais visibilidade do que a Michele. Então, eu falava, Mi, você tem que vir pro Rio, porque no Rio é onde tudo acontece. Ela dizia, eu não tenho onde morar. Eu falava, você mora comigo. Ela era da Nova União, eu da Brasília Tapetinho. Eu não podia pagar comida pra Michele, mas eu voltava pra casa pra dividir a minha quentinha com ela. Caramba. Entendeu? Então, assim, a minha história é isso. É sobre isso. Eu estava contando de Abu Dhabi. Então, cada lugar que eu chego, as pessoas me contam histórias que eu, na do Dame, Índia, eu já fiquei na sua casa, mas eu nem te conhecia. Então, eu também nem estava lá, eu deixava a chave para os outros. Outro dia a menina me deu um depoimento eu botei um negócio no Instagram, eu falei, tem alguma história comigo? Me conta aí. Começou, tem mais de 100 histórias. Imagino que bombou, né? Eu já fiquei muitas vezes na sua casa, mas eu não te conheço, mas eu conheço a sua casa. Eu tenho uma história também. Já namorei com a Índia, que ela não lembra. Eu não contei pra ela. Eu tava no sonhando. Então, foi na época do Limite. Não, então, já que ela tem tanta história, tem tanto merecimento, não consegui eu acho. falar. A gente tem sempre aqui, Índia, uma lembrancinha. É uma forma de homenagear a pessoa que veio até aqui, se deslocou, subiu. Teve a coragem de subir esse rolê, né? Gravando aqui na Serra da Cantareira. Eu acho que a Índia, ela veio comigo no carro.
Em algum momento você falou, mas não chega nunca. Aí vai cada vez diminuindo a civilização, cada vez mais no meio do mato, né? Aí chegamos. Aí chegamos. Teve, em algum momento você pensou, onde esse porra tá me levando? Penso não. Não penso não. Mas o visual é muito bom, né? Então, também, eu não tenho. Uma das coisas que me guia, você fala assim, eu não tenho medo. Eu simplesmente vou. Entendeu? Então, assim, eu não vou de encontro ao que Deus tem pra mim. Deus sempre me protege muito. Aninha, a gente tem que te dar uma medalha. Eu quero. Dessa vez eu vou fazer questão de colocar. Não, eu faço questão. A conversa é extremamente agradável. É uma das medalhas mais merecidas. É a primeira mulher que recebe uma medalha nesse programa. É a primeira. Segunda. Quem que foi a primeira? A Jaequim. Então vamos lá. Jaequim. Não precisa. Não, mas a Jaé não é atleta, a Jaé não recebeu pela atividade de que ela treino. Fez na história da luta. Ela recebeu pela atividade dela fora das quatro linhas. E detalhe, foi sensacional porque emocionou. Foi ela é do Taekwondo, o marido dela é o presidente da Federação de Taekwondo e ela nunca tinha ganho uma medalha na vida. Não, já é. Foi sensacional. A medalha de primeiro é sua. É a primeira medalha. É a primeira medalha honra nossa. Da minha vida, porque assim, eu não sou atleta de participar de competição. Meu pai é professor de educação física, mas eu fiz, assim, atividades físicas. Mesmo assim, equipe de escola, medalha assim mesmo, nem que seja de homenagem. Obrigada. Essa daqui é merecida, eu fiz questão. Obrigada. Obrigada, Marquinhos. A primeira medalha que eu coloco em alguém aqui. Obrigada. Essa eu fiz questão de... A gente tá... Quase tomei 2 pontos agora, vantagem. Vantagem pro banquinho. No finalzinho do programa, mas eu queria primeiramente agradecer por tudo que você fez pelo MMA brasileiro, né? Independente de sexo, pelo MMA. MMA. Segundo, pelo que você fez como ninguém pelo MMA feminino. Aí fez a diferença muito grande. Fez a diferença. Sem nunca se preocupar em vou ganhar dinheiro ali, vou ter vantagem ali. Não, é menos você deixou bem claro. Sem nunca se preocupar com o que iam pensar dela. Eu acho que deixou muito claro. Você deu uma lição aí pra mulherada que tem mimimi. As ativistas. Então, ó, você pode treinar jiu-jitsu, pode treinar boxe. Você vai continuar sendo a mulher que você é, com as suas preferências que você tem. Não muda nada. Não muda nada, né? Arte marcial faz bem pra caramba pro corpo. Por isso que eu parei de fazer 3 anos e tô gordo que deu uma porta. E é isso. E, Ana, obrigado. Obrigada, viu, Fabinho? Obrigada mesmo por ter me recebido na sua casa. Antes de eu dar tchau, eu tava esquecendo. A gente sempre pede pro convidado uma música. Não. A música marcante, uma música que marcou sua vida. Pra gente finalizar. Olha ali, ó. Olha ali e canta um pouquinho. Não, antes da música. Manda um recadinho ali. Pra todo mundo, seus alunos, amigos, ex-maridos. Não, começa pelos ex-maridos, acho que vai ficar mais legal. Um recadinho pros ex-maridos. Vocês não merecem um recado meu. Brasil! O que eu tenho a falar pra quem tá assistindo é, cara, a coisa mais importante que você tem na sua vida é a sua vida. O tatame é um lugar onde todas as vezes que eu me senti fraca é onde eu me sinto forte. Quando eu tô forte, eu vou pra lá e eu fico mais forte. Se eu estiver feliz, eu fico muito mais feliz. Se eu estiver triste, é onde eu fico feliz. Então, eu encontrei vida dentro das artes marciais. O que me move é a paixão, é a quantidade de amigos que eu faço lá. Eu acho que se você tem um kimono embaixo do braço, você chega num lugar e você não conhece ninguém, você chega lá e automaticamente você conhece todo mundo. E você é na sua vida o que você espalha, não o que você junta. Então espalhe coisas boas, porque você pode voltar descalço pelo caminho e pode estar cheio de espinho. Viu bem? E agora a musiquinha. Ixi! A vida é feito roda gigante, então pra que esculacho se hoje você tá em cima, amanhã tá embaixo. Eu tenho fé que na terra minha missão vai ser cumprida, porque a humildade é a essência da vida, porque a humildade é a essência da vida.